Olá, saudações a todos. Sou o António, o autor deste livro intitulado Como Fugir da Pobreza. É um livro de educação financeira, autoajuda, desenvolvimento pessoal e construção de riqueza. Portanto, escrevi este livro um pouco por causa da minha própria história, não é? Um pouco por causa da minha própria história. Comecei a trabalhar muito cedo e ao longo da vida tive várias experiências, ganhei dinheiro e na maior parte do tempo gastei mal o meu dinheiro. Felizmente nos últimos anos consegui dar conta do recado e tenho vindo a me estruturar financeiramente. Só para dizer que em 2012, não é? Na altura contava eu com 28 anos de idade, já desempenhava funções de diretor de administração e finanças de uma empresa prestigiada, uma empresa que comercializava, na altura, veículos de origem alemã. E eu já era diretor financeiro e ganhava dinheiro. Depois ascendi a outros cargos no topo da hierarquia da empresa. Cheguei a diretor-geral desta mesma empresa e outras. Cheguei a administrador executivo, inclusive a presidente do conselho de administração de duas empresas. Então ganhei um certo budget e, infelizmente, por conta da ausência de conhecimentos sobre educação financeira, uma boa parte da massa que ganhei torrei, mas por conta também de alguns livros de educação financeira que fui lendo, então, portanto, a minha personalidade foi sendo moldada e acabei por dar conta do recado e venho construindo algum patrimônio ao longo desses últimos 10 anos. Criei várias empresas, fali algumas e vou aguentando com outras. Para dizer o quê? O livro aborda questões de pobreza e riqueza. Eu tenho dito que a riqueza e a pobreza são heranças. Você não é pobre por conta de outras pessoas, ou por conta do governo, ou por conta das instituições. A maior parte das pessoas no mundo é pobre por uma questão de herança e é rica também por uma questão de herança. Falo de riqueza no verdadeiro sentido. As pessoas são pobres por conta da herança. Por quê? Porque você vem de uma família pobre, teu bisavô é pobre, teu avô é pobre, teu pai é pobre, você é pobre, teu filho será pobre, inclusive o seu neto. Se não houver na sua família alguém que rompa com este ciclo, tanto a pobreza na vossa família será eterna, perpetuamente. O que é que um rico deixa de herança para os filhos e o que é que o pobre deixa de herança para filhos? Ora, essa pergunta foi feita ao Bill Gates. O que é que você vai deixar de herança para os teus filhos? Ele respondeu, ao longo da vida consegui acumular um patrimônio de 154 bilhões de dólares. Dou graças a Deus por me ter permitido viver e usar bem o meu tempo. 154 bilhões de dólares. Tenho 3 filhos adolescentes, segundo Bill Gates, e é muito patrimônio, é muito dinheiro para deixar nas mãos de 3 adolescentes. Dizia ele que já fez o seu testamento e vai deixar para cada filho um valor de 50 milhões de dólares de herança. Ora, e disse ainda mais, se os filhos tiverem em consideração os valores que os transmitiu, a experiência, a vivência, o comportamento e o conhecimento, mais o dinheiro que estou a deixar para eles, obviamente poderão construir uma fortuna superior à minha. Até porque eu comecei com 450 dólares, segundo Bill Gates. Se perguntar a um pai pobre o que é que vai deixar o filho, eu particularmente
Claro, se perguntassem ao meu pai o que é que vai deixar para o seu filho, o meu pai respondia logo: vou deixar uma licenciatura, uma formação, e ele se vira. Por quê? Porque um pai pobre não tem nada para deixar para o filho. E se refugia nessa de, não, meu filho estuda, faz uma licenciatura, e ele se vira ao longo da vida para conseguir os seus bens e adquirir também o seu patrimônio. Mas se perguntar ao rico, e o exemplo que eu dou é exatamente este. O Bill Gates em nenhum momento disse que ia deixar um diploma para o filho. Ia deixar 50 milhões de dólares para cada filho, hábitos de rico, experiências de rico, ensinamento de rico, conhecimento de rico. É isso que ele deixou para os filhos. Já o pobre deixa um diploma, não é, de licenciado, hábitos de pobre, conhecimento de pobre, experiência de pobre, vivência de pobre. Então, a pobreza, mais do que outros fatores que contribuem para que ela continue, tem a ver com uma herança. Ela é uma herança herdada dos nossos antepassados. Em 2024, o planeta Terra passou a ser habitado por 8 bilhões de pessoas. Dessas 8 bilhões de pessoas, 80% da população mundial é pobre e 20% são ricos. Segundo um estudo do Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos, 20% da população mundial faz parte da classe dos ricos e 80% da população mundial faz parte da classe dos pobres. Ou seja, dos 8 bilhões de habitantes que tem o planeta Terra, 1 bilhão e 600 milhões de pessoas fazem parte da classe dos ricos e 6 bilhões e 400 milhões de pessoas fazem parte da classe dos pobres. Por quê? Porque existem coisas que os pobres não aprenderam, que só os ricos é que aprendem. Quando eu digo pobre, estou a falar as pessoas que vieram de uma família pobre, há coisas que não aprendem na vida. As pessoas que vieram de uma família rica, há coisas que eles aprendem ao longo da vida. Certo? Por isso que eu dizia atrás que a pobreza é uma herança, a riqueza também é uma herança. Ok? O pobre e o rico aprenderam algo e estão misturados na mesma sociedade. Só que o pobre ganha 1.000, o rico também ganha 1.000. O problema está na diferença como eles usam esse dinheiro. O rico ganha 1.000, investe 250, poupa 250 e gasta 500. O pobre ganha 1.000, não investe nada, não poupa nada e gasta os 1.000. Ao longo do tempo, tudo isso faz uma enorme diferença. Perdão. Faz uma enorme diferença isso ao longo do tempo. Isso aconteceu comigo também. Ganhei dinheiro, ganhava com a direita, torrava com a esquerda, ganhava com a esquerda, torrava com a direita ao longo do tempo. Levei algum tempo a aprender educação financeira. E é isso que eu trago aqui no livro, educação financeira pura. Mas, mais do que educação financeira pura, também precisamos aqui dizer o que é. As pessoas, não é? Nascem, crescem num ambiente de família, mas quer pais e filhos, ninguém sabe produzir riqueza. Uma das diferenças entre o pobre e o rico é também a capacidade de produzir riqueza. O rico é produtor, o pobre é consumidor. Depois, há um outro aspecto. Nós não sabemos o que é ser pobre. A maior parte dos pobres não sabe o que é ser pobre. Por quê? Porque todos fomos confrontados com um conceito que se tornou uma bomba. E vou dizer porquê. Aprendemos na academia que o pobre é toda aquela pessoa que vive com menos de $1 ou $2. Toda pessoa que vive com menos de $1 ou $2 é pobre. Ora, se você trabalha, ganha dinheiro e consegue gastar $100 por dia, você já não é pobre. Está enganado. Pobre é toda pessoa que depende de outro para viver. Pobre é toda pessoa que trabalha e recebe um vencimento no final do mês para viver 30 dias, não é? E voltar a repetir este ciclo por 20, 30, 40 anos, até chegar a uma altura, porque o ser humano é um ativo depreciável pelo tempo. À medida que o tempo passa, você perde energia, perde força e perde capacidade. 35 anos, 40 anos de trabalho, você se resume num conjunto de pele e osso, não é? Num conjunto de pele e osso.
e certamente com alguma doença crônica. Certamente com alguma doença crônica.